Olá, muito bem, História da Literatura Pretensiosa, eu sou o Carlos Henrique Carneiro e vamos tratar hoje da estrutura do texto argumentativo em geral. Produção de texto para vestibulares, modo Enem, modo FUVEST, principalmente. Mas o que é necessário é entender a estrutura do texto argumentativo, modo Enem, modo FUVEST, modo UNESP. Então, mais uma vez, FUVEST, UNESP, PUC e o Enem tem uma estrutura similar. É assim, para poder ser considerado um texto argumentativo. Usar a terceira pessoa. Não converse com o leitor. Não use pronome você. Não se refira ao leitor. Evite perguntas retóricas no meio do texto, porque elas deixam a mensagem vaga. Use terceira pessoa. Não use a primeira. Usar a primeira num texto argumentativo transforma num artigo de opinião, é um outro gênero. Talvez uma crônica argumentativa é um outro gênero. Então, para as redações Enem, FUVEST, UNESP, PUC, menos é mais. Lembre-se, menos é mais. Eu sempre recomendo o título e seguir estes passos. Vou colocar aqui. Introdução com uma tese. O que é a tese? A sua ideia sobre o conflito. Uma afirmação categórica. Use o verbo ser. Na sequência, os argumentos que defendem a sua ideia. Você não precisa recontar o óbvio. Recontar com outras palavras o conflito proposto pela coletânea de textos, pela proposta do vestibular. Então, menos é mais. Introdução vai estabelecer o espaço e o tempo do conflito. De onde estamos falando? De quem estamos falando? Isso leva no máximo 2 parágrafos. Curtos. Segundo momento, os argumentos que envolvem a defesa desta ideia. No caso do Enem, uma inserção humanista, uma solução prática para o dilema. Campanhas comunitárias, investimento neste ou naquele setor, uma troca de experiências entre pessoas, enfim, depende do tema. E a conclusão que reafirma a tese, praticamente a repete. Então, veja se está claro. Fazer projetos de texto são uma urgência, uma necessidade. O rascunho das antigas, isso já era. Fazer um texto em 30 linhas, depois passar limpo, você nunca vai saber se o seu texto é argumentativo ou se é um artigo de opinião, se os seus argumentos são viáveis. Então peço que faça isso como exercício. Proceda da seguinte forma: numa folha de papel, pegue temas de redação que você tem acesso. Não deixe de assistir o vídeo sobre a FUVEST de janeiro de 2020. Lá existe um procedimento para um projeto de texto para aquela prova. Ok? Então faça o seguinte: numa folha de papel, caneta, lápis, escreva frases soltas, palavras soltas, sua ideia mínima. É um rascunho de luxo. Qual sua tese a respeito, por exemplo, gravidez precoce? Se você resolve afirmar, por conta da pressa, do nervosismo, algo do tipo, resolve afirmar que a gravidez precoce é fruto de ignorância, por exemplo, ou de classes sociais menos favorecidas, errou. Né? Existem N casos de figuras de classes sociais abastadas que abandonaram seus rebentos, né? Que não pagam pensão alimentícia. É um aborto em vida. Então não dá para sustentar a ideia de que gravidez precoce é fruto de falta de informação. Se você escreve isso na tese, estamos no modo rascunho, lembra? Rascunho de luxo. O próximo passo é super rápido. Uma linha na linha de baixo, argumento. O que eu vou desenvolver? Que argumento eu vou desenvolver? Que gravidez precoce é fruto de ignorância? Não se sustenta, você não consegue um argumento, não vem nada. Porque as informações estão aí e se conhecem muitas pessoas, é possível conhecer muita gente que não conseguiu fazer os métodos contraceptivos por questão de tabu, moral, raiva, enfim, displicência,
falta de conversa a respeito do assunto na comunidade. Existem muitas escolas que realmente não querem falar no assunto, tá? Então é isso. Continue escrevendo e não deixe de exercitar escrever. Bom trabalho!